Libertem o inferno, meus demônios. Isso foi o que o Mercúrio disse. Ou será que ele não é o Mercúrio e é um arauto do Mephisto? Ou é o próprio Mephisto? E no sexto episódio a gente vê que o Visão ele tenta sair do Rex. Só que infelizmente ele não consegue sobreviver fora dele. E ele estava quase morrendo. Ainda bem que a Wanda acabou expandindo mais o seu domínio nessa realidade. Mas será que a Wanda não vai mais expandir o Rex e deixar o mundo repleto de sua magia? Será que assim vai ser a introdução do famoso arco dos quadrinhos Dinastia M de uma maneira reversa? Será que vai ser a Wanda que vai criar os mutantes? Será que vamos ter a introdução de um membro do Quarteto Fantástico na série de WandaVision? Bom, é isso que a gente vai discutir e comentar sobre o sexto episódio de WandaVision neste vídeo. O sexto episódio de WandaVision acabou tendo uma mistura entre duas décadas, sendo dos anos 2000 e dos anos 90. A gente pensou que ia ter um episódio focado totalmente aos anos 90, mas não teve. Foi a mistura entre o 90 e o 2000. Sendo que isso mostra que a Wanda está perdendo o controle do Rex. Ela não controla por completo ele. Sendo que ela sempre queria fazer um episódio focado a uma década da televisão, agora não está dando certo. Então ela fez essa mistura para que esse mundo fantasioso que ela criou funcionasse. E essa parte da série que foi focada nos anos 90 teve inspirações na série Malcolm e The Mirror. Sendo assim, a abertura, a gente logo já vê inspirações. E também a quebra de quarta parede, que foi feita na figura do Wiccan, o filho da Wanda que tem os mesmos poderes que ela, que se demonstra ser mais poderosa do que ela. E eu vou falar disso mais pra frente. Mas a gente vê que ele já tem essa quebra de quarta parede. Onde a gente só viu essa quebra de quarta parede na figura da Wanda. E deve ser nos episódios posteriores. Ou quem sabe até mesmo já no próximo, no sétimo. E outra coisa relacionada aos anos 90 que a gente vê na série é que está em exibição em cartaz nos cinemas Operação Cupido, um filme de 98 que tem a temática de gêmeos, totalmente relacionado à série, que tem tanto a Wanda que é gêmea quanto os filhos dela que são gêmeos. Mas aí a gente vê a mistura dos anos 90 com os anos 2000. Porque também está em cartaz Os Incríveis, que é o desenho lá de 2004 da Pixar, que tem total relação com a série, porque é uma família super poderosa, assim como essa família da Wanda que tem muitos poderes. E outra ligação com os anos 2000 é quando os gêmeos, os filhos da Wanda, estão brincando com o Just Dance. E me diz, você já brincou de Just Dance? Era muito da hora jogar, né? Mas agora vamos falar do que chocou no episódio anterior e que apareceu um monte nesse episódio, que foi o Mercúrio, o tio doidão que dorme até as 4 horas da tarde. E mano, na moral, esse tio doidão que é o Ivan Peters, que tá na figura do Pietro, do Mercúrio, ele não é o Mercúrio de verdade, pelo menos não é o Mercúrio da Fox. A Wanda fica sempre querendo fazer perguntas para saber mais sobre esse passado dele. Ele até fala, você tá me testando, né? E todo mundo quer saber se ele é. E na moral, esse não é o Mercúrio da Fox, porque ele tem até lembranças do Mercúrio do UCM que morreu pelo Ultron. E ele até fala que morreu como ninguém na rua, levando um monte de tiro e que depois só ouviu a voz da Wanda chamando por ele. Então, ele não é o Mercúrio, pelo menos não é o da Fox. E nem sei se ele é realmente algum Mercúrio e se a Wanda criou ele inconscientemente ou alguém trouxe ele para ajudar a Wanda. Talvez a Wanda tenha criado ele inconscientemente porque ela precisava de alguém para conversar. Porque ele tem consciência de tudo do que está acontecendo. E ele até fala que ele só está cumprindo o papel que ela mandou ele cumprir. De chegar inesperadamente na cidade, de ter umas intrigas assim com o cunhado e depois dela ficar um pouco zangada com a presença dele. Foi tudo ela que meio queria que isso acontecesse. E dito isso, talvez a Wanda tenha trazido ele inconscientemente ou alguém trouxe para ela. Porque ela gosta do irmão dela, ela amava o irmão dela, foi uma outra perda na vida dela. Mas talvez ela não queria trazer ele de volta naquele momento. O que deixa ainda mais perguntas, porque ela trouxe o Visão, mas por que ela não trouxe o Mercúrio? Talvez não tenha sido ela que criou esse Mercúrio. Porque se fosse ela poderia ter trazido ele logo de cara.
e não trazido o Mercúrio da Fox, e sim o Mercúrio que era realmente o irmão dela, do UCM, que morreu pelo Ultron. E com esse Mercúrio do Evan Peters é mostrado memórias da infância dela, que ela se lembra de uma coisa e ele demonstra de outra forma. Talvez assim é alguém que está querendo implantar novas memórias na mente dela. E o Mercúrio até mesmo fala que talvez essas memórias que ela se lembra de uma forma e ele se lembra de outra, sejam memórias que ela bloqueou porque ela queria reprimir isso que fazia tanto mal a ela, já que ela está fazendo isso com todo mundo. E no decorrer do episódio, a gente vê que a Wanda tá meio que preocupada, meio que receosa ainda, porque ela não se lembra do irmão dela daquela forma. Ela tá sempre meio que testando ele até fala, você tá me testando, né? Pra saber se ele é ou não o irmão que ela se lembrava pelo menos, porque ela tem outra memória do irmão dela, porque não é o irmão, não é o Mercúrio. Alguém criou esse cara, se não é o Mephisto, talvez seja algum arauto dele, mas não é o Mercúrio, não é o irmão dela. E esse Mercúrio tem as possibilidades de ser o próprio Mephisto ou ser um arauto dele, como eu disse. Mas também pode ser alguém que ela trouxe para conversar, como eu tinha citado antes. Talvez ela tenha trazido essa figura do irmão dela porque é alguém que ela pode se abrir por completo sobre o que ela está sentindo. Porque a série de WandaVision acaba se tratando mais sobre as percas que a Wanda teve. Essa situação de luto que ela está passando. E para manter esse mundo perfeito, ela acabou trazendo as crianças. As crianças que foram questionadas no episódio anterior pelo Visão, falando que não existia nenhuma na cidade. E agora nesse episódio do Halloween aparece um monte de criança. E o Mercúrio do Evan Peters acaba perguntando para Wanda o que ela tinha feito com essas crianças todo esse tempo. Se ela tinha colocado elas para dormir para não ter nenhum trauma. E abrindo uma aspas para essa conversa, o Mercúrio quer saber como que a Wanda fez isso. Ele tem ciência que ela tem esse poder para fazer isso, mas ele quer saber como ela fez para criar tudo isso. E ela mesma fala que ela não tem ciência de como ela fez isso. Ela estava sozinha e ela apenas fez. Ela não sabe realmente como isso foi surgir. E ele até apoia esse mundo que a Wanda criou. Porque antes ela só fazia pesadelos nas pessoas. E agora elas são mais felizes com essa ilusão de um mundo perfeito que ela fez. E por que pesadelos? Porque vale lembrar que ela mexia na cabeça dos outros, como ela fez com o Tony Stark, o Thor, onde o Tony Stark viu todos os Vingadores morrendo e ele continuando vivo. O Thor viu o Ragnarok, mas para manter esse mundo fantasioso e não trazer mais nenhum questionamento na cabeça da Visão, ela trouxe as crianças. Ela teve que expandir mais o poder dela. E esse poder dela acaba funcionando mais para quem está perto dela, quem está no núcleo principal dos protagonistas da série que ela fez. Porque quem está longe, está nas extremidades da cidade, a gente vê que está tendo um erro na Matrix, que está todo mundo parado, fazendo movimentos muito devagar ou quase nenhum. Onde a gente encontra a Agnes parada no carro, querendo sair da cidade. Mas por que ela está querendo sair da cidade? E quem está investigando tudo isso é o Visão. Ele quer saber o que está acontecendo com essas pessoas e o que a Wanda fez na cabeça de cada um. Então ele vai na extremidade da cidade. E quanto mais o Visão se afastava da Wanda, mais os poderes dela meio que poupavam para ela não gastar tudo de uma vez e só ficar no núcleo principal dos protagonistas da série. E assim a gente vê aquela mulher estendendo a roupa no varal, até chorando, fazendo movimentos repetitivos, mostrando que longe da Wanda acaba tendo esse erro. E quanto mais longe, elas ficam paralisadas, até o Visão chegar lá no ponto de encontrar a Agnes tentando sair da cidade, paralisada, assim como as outras pessoas ao redor lá na rua. Todo mundo parado, criança, não tinha ninguém se mexendo e só o Visão funcionava naquele lugar. E aí a gente vê que a Agnes não estava totalmente fora do controle da Wanda. Ela tem sim alguma coisa por trás dela, porque ninguém da SWORD sabia a identidade verdadeira dela. E ela estava até fantasiada de bruxa.
E que eu acabei não citando, mas cada um dos personagens está com sua roupa como era nos quadrinhos, seu uniforme. Isso foi muito demais ver na série. O Visão com seu visual original, a Wanda, até os filhos. O Icano com seu visual dos quadrinhos e o Mercúrio com o raio atravessando todo o peito dele. E mano, é muito top a gente ver isso, porque mostra que o visual ao pé da letra dos quadrinhos é meio galhofa e não ia funcionar por completo nos cinemas. E precisa dessa adaptação. Mas voltando a falar da Agnes, cada um está com a sua figura original, com o seu uniforme nos quadrinhos. E por que, que a Agnes está fantasiada de bruxa? Está alimentando mais a teoria de que ela seja a Agatha Harkness. Então, talvez ela seja realmente uma bruxa. Ela fica até dando aquelas risadas de louca. E mano, a conversa que ela tem com o Visão é muito suspeita. Talvez ela realmente esteja sofrendo como as outras pessoas, ou se não, ela meio que fez um miguezinho lá, só falando o que realmente importasse. Talvez ela tenha começado como a aliada da Wanda, querendo manipular ela, e a Wanda colocou ela no devido lugar. Ou senão ela só está contando parte da verdade pro Visão, porque ela fala que ele era um Vingador e ele não tem noção nenhuma. Ele não se lembra de nada do que aconteceu antes dele acordar no Rex. Ele não se lembra de nada do seu passado. E desse modo, falando um pouco da verdade, ela meio que faz o Visão sair do domo, fazendo com que a Wanda expandisse mais seus poderes e despertasse os poderes nos gêmeos, principalmente no Icano, que tem os mesmos poderes que a Wanda, ou melhor, ele é mais poderoso do que a Wanda, porque ele conseguiu perceber que o Visão estava tentando sair do domo e que ele estava sofrendo com isso, que ele estava morrendo, enquanto que a Wanda não percebeu isso. E mano, eu pensei que ia ser a terceira vez que o Visão ia morrer, porque a primeira vez que ele morreu foi quando a Wanda destruiu a Joia da Alma, mas o Thanos volta no tempo, pega a Joia da Alma e mata de novo o Visão. Já pensei que ele ia morrer de novo. Mano, eu tô começando a gostar mais do Visão, desse desenvolvimento do personagem, e eu tô gostando bastante dele como Vingador e não queria que ele tivesse morrido. Mas quando ele sai lá do Rex, mostra que ele só consegue sobreviver nessa realidade que a Wanda criou. E mano, fica todo mundo parado, o Visão tá morrendo, mas ninguém faz nada. Apenas a Darcy que tava querendo ajudar, mas ela foi impedida e eles queriam que o Visão morresse, eles queriam o corpo do Visão de alguma forma. E falando desse Hayward que está se demonstrando como um dos vilões da série, espero que ele não seja o vilão final, mas falando mais dele, ele tem até um programa que se chama Catarata. É relacionado ao Visão, Catarata, Visão. Por que, que ele quer tanto o corpo do Visão? Por que, que ele estava rastreando o Visão e não estava rastreando a Wanda? Eles estão querendo esse corpo do Visão que é de Vibranium, que só tem em Wakanda. Será que ele só queria o Vibranium ou ele queria esse corpo desse Sintozoide que era o Visão para criar o seu próprio Sintozoide? Para criar uma arma, porque o corpo do Visão deveria ter ficado com a Wanda, se bem que ela também foi levada embora com o estalo do Thanos, mas o corpo então deveria ter ficado com os Vingadores. E por que, que o corpo estava nas mãos da SWORD? Será que eles estão querendo criar uma arma? Será que assim vai surgir o Ultron novamente? Será que assim, ao tentar criar uma nova versão do Visão, desperte novamente o Ultron e ele dê as caras novamente no UCM? Pode ser uma porta para a reintrodução do Ultron no CM, porque nos quadrinhos o Ultron vai e volta toda hora. Ele vai voltar de alguma maneira nessa série ou em posteriores. De alguma forma o Ultron vai aparecer. Porque Vingadores Era de Ultron acabou ganhando mais notoriedade nos últimos tempos, principalmente em Vingadores Ultimato. E falando um pouco do núcleo fora do Rex, a gente vê que a confirmação de que a Mônica Rambeau ganhou os poderes, que o DNA dela foi modificado. E assim pode ser o surgimento da Photon ou da Spectrum. E a Darcy fala que se a Mônica tentar entrar de novo lá no Rex, talvez aconteça algo de pior para ela. Que o DNA dela pode se modificar novamente. E ela fala que não tem problema nenhum que o DNA dela está modificado, porque ela viu isso a vida toda. Sendo assim, uma referência à mãe dela que acabou morrendo. E ela quer ajudar a Wanda porque ela sabe pelo que ela está passando. Ela está passando por um luto, que é o que aconteceu com ela recentemente também, porque ela acabou voltando também recentemente do blip lá depois do Hulk ter instalado.
E a gente vê que WandaVision é uma história um tanto quanto relacionada ao luto, mais do luto da Wanda, mas também tem o luto por parte da Mônica Rambeau de aceitar tudo o que aconteceu, de aceitar a morte, enquanto a Wanda ela não aceitou e acabou trazendo de volta tudo aquilo que foi embora da vida dela, que morreu. Mas por que ela não trouxe o Mercúrio? E falando mais da Mônica, ela vai chamar a amiga engenheira dela para poder ajudar nessa situação. E quem será que é essa amiga engenheira? Será que é a Mulher Invisível? Será que é a Coração de Ferro que vai ganhar uma nova série agora depois no Disney Plus também? Ou será que é uma amiga Skrull dela? E quem você acha que é essa amiga engenheira dela? Será que talvez seja a Shuri? Eu tô achando que não seja ninguém tão importante assim, ou seja alguma amiga Skrull. Não seja talvez ninguém do Quarteto Fantástico. E a Marvel queira fazer uma apresentação grandiosa desse grupo. Talvez seja em algum filme, ou pode ser mesmo na série de WandaVision que está tendo ligação, agora sim, uma ligação direta com cada um dos filmes, não sendo igual quando era na Netflix. E falando novamente do núcleo dentro do Rex, a gente vê que nesse episódio o Wiccan e o Cérebre acabam ganhando os seus poderes, é o despertamento deles, mostrando que um tem os poderes igual o tio de super velocidade e o outro é de magia igual da Wanda, ou melhor, maior do que a Wanda. Por quê? O Wiccan ele consegue perceber que o pai dele está passando por dificuldades e que ele está morrendo. A Wanda não consegue notar isso. E quando ele fala isso pra Wanda que o Visão tá em apuros, que ele tá pra morrer, ela paralisa todo mundo. Mas vale notar que parece que os gêmeos ela não consegue paralisar. Sendo assim que a influência dela na magia não vai por completo na figura dos gêmeos, que eles são mais poderosos do que ela. E essa cena é muito louca, ela acaba expandindo ainda mais o Rex, fazendo com que o Visão ele sobreviva. Mas será que o Visão ele vai ter ainda as memórias dele ou vai ser tudo resetado, vai reiniciar novamente e ele não vai se lembrar de nada do que aconteceu depois ele tentar sair dessa barreira? Essa barreira que foi pegando todos os caras da SWORD e transformando todos eles em palhaços, mostrando o que a Wanda pensa deles. Mas também acabou pegando a Darcy. O que será que vai acontecer com a Darcy? Como que ela vai aparecer nessa série de WandaVision? Porque agora ela está dentro do Rex. E agora faz a gente pensar, será que o Rex vai se expandir por completo sobre todo mundo, fazendo assim com que a Wanda tenha controle de tudo? Criando uma dinastia M reverse, trazendo assim os mutantes? Bom, eu acho que talvez não se expanda por todo o mundo, mas deve ter alguma coisa relacionada aos mutantes no final da série. E mano, quando será que esse Doutor Estranho vai aparecer? Tem que aparecer algum dos Vingadores para ajudar a intervir, porque a Wanda está começando a ficar cada vez mais poderosa e o Rex está se expandindo mais. E quando ela faz essa expansão do Rex para ajudar o Visão, a gente vê que ao usar esta magia, os olhos dela ficam vermelhos. Até aí tudo bem, porque a magia dela é realmente vermelha, mas dá um close nos olhos dela e os olhos parece que estão meio que com fogo, um fogo vermelho. Seria assim uma outra alusão ao Mephisto. E a gente nota que tem sempre uma referência ao inferno, uma referência que pode ser direta ao Mephisto. E dessa vez a fala que foi diretamente do Mercúrio, fazendo assim com que a gente pense que ele seja um Mephisto ou um arauto dele. Porque ele fala para os gêmeos: liberem o inferno, meus demônios. Mano, tem alguma coisa por trás do Mercúrio e da Agnes, porque são eles que têm mais consciência do que está acontecendo nessa realidade do Rex. E o comercial que a gente teve nesse episódio foi muito diferente dos anteriores, porque sempre era uma referência direta a algo que tinha acontecido na vida da Wanda, como o relógio lá da Hydra, que era Strucker, ou até do episódio passado de Lagos, que foi quando aconteceu aquele incidente em Capitão América Guerra Civil. Dessa vez a gente teve um comercial um tanto quanto diferente, que pode ser uma metáfora para o que está acontecendo com a Wanda na série. E a gente vê a figura do tubarão lá no comercial, que pode ser uma alusão ao Mephisto, o pesadelo, ou algum outro cara, uma entidade, vai saber, que está ajudando ou manipulando a Wanda. E esse tubarão, ele dá um alimento, ou melhor, ele dá magia para os sobreviventes lá daquela ilha deserta que estava sozinho, sem ninguém, sem esperança nenhuma.
e ele tem a magia nas mãos, mas ele não tem pleno acesso a ela. Fica vários e vários tempos lá, mas ele não tem total controle sobre ela. Isso pode ser uma alusão completa à Wanda, que ganhou mais magia e estava sozinha lá na ilha. Só que ela não consegue controlar por completo. Ela não tem acesso a essa magia que foi dada para ela. Mas você, meu caro Padawan, você tem acesso a deixar o seu like, a se inscrever no canal, deixando o sininho ativo para não perder nenhuma notificação assim quando sair vídeo novo e não perder nenhuma novidade, especulação, teoria sobre o que está acontecendo com a Wanda nessa série de WandaVision ou qualquer outra notícia do mundo nerd, porque esse canal tem de tudo um pouco e de alguma coisa você vai gostar. Então ativa a notificação, se inscreve no canal para ficar ligado sempre quando eu postar vídeo novo e não perder nenhum. Mas também eu quero saber de você sobre o que você está achando dessa série de WandaVision, o que você acha que vai acontecer nos próximos episódios, que já está chegando na reta final, no clímax final, porque já tem só 3 episódios para acabar. Mano, WandaVision é muito top. Eu não vejo a hora de ver o próximo episódio. Eu até queria que tivesse muito mais episódios, porque essa série está sendo show de bola. E eu quero saber de você então. Deixa aqui nos comentários quem que você acha que é a amiga que a Mônica Rambeau vai chamar. Quem que você acha que é o Mercúrio? Você acha que é realmente o Mercúrio? Eu não acho que é o Mercúrio nem do Ivan Peters, nem nenhum Mercúrio. Foi algum arauto talvez lá do Mephisto. E eu acho que tem o Mephisto nessa série. Mano, tudo indica que seja o Mephisto o vilão final. Seja assim como o Thanos apareceu lá no finalzinho de Vingadores, do primeiro Vingadores, ele apareça só no finalzinho e depois seja o antagonista de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E mano, esse Doutor Estranho tem que aparecer em algum momento, ele tem que intervir. Eu queria que ele já aparecesse logo, mas tô achando que ele só vai aparecer no último episódio. Mas ele deve aparecer, ele deve dar as caras para ajudar a Wanda de alguma maneira. E mano, é isso. Deixa então nos comentários a sua teoria de WandaVision. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!